Oi pessoal, aqui é o Natal. Oi, tudo bem? Adriele. A gente está passando aqui só para dar um recadinho rápido. Pessoal, decidimos casar. Muita gente às vezes pergunta pra gente quando a gente vai casar. A gente decidiu agora estar se casando. Porém, como todo mundo sabe, a situação está complicada para todos. Por isso a gente decidiu fazer uma vaquinha online para arrecadar qualquer que seja o valor para estar ajudando nesse momento tão importante para nós. E sua contribuição é muito bem-vinda. Nós temos certeza que o que você contribuir, sendo de coração, Deus vai retribuir muito mais na tua vida. Certo? A gente espera contar com o seu apoio, com a sua ajuda nesse momento tão importante pra gente. Agradecemos. Fiquem com Deus. Muito obrigada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Natal aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre o pecador. Nós devemos abraçar ou condenar? O que você acha? Antes da gente começar, eu quero deixar bem claro uma coisa. Esse vídeo eu estou fazendo porque eu vi muito isso em vários lugares. Infelizmente em igrejas. É uma coisa que me deixou muito triste. E ao mesmo tempo muito preocupado. Vamos lá. Primeiro de tudo, uma coisa que a gente tem que entender é que todo mundo é pecador. Não existe ninguém santo. Se tiver alguém que é santo, por favor, venha orar por mim. Tá? Romanos 3:23, ele deixa bem claro isso. Ele diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, começamos por aí. Todos pecaram. Resumindo, todo mundo pecou. Estão destituídos da glória de Deus. Resumindo, todo mundo é pecador, não existe santo. A graça de Deus nos salvou. Ou seja, pela graça de Deus somos salvos. Mas devemos sempre lembrar que somos pecadores. E não importa o grau que você tem na sua igreja. Não importa se é pastor, presbítero, bispo. Apesar que isso daqui já... Bom, enfim, outro assunto para um outro vídeo. Mas enfim, os graus da igreja, sabe? Os graus. Primeiro que a gente tem que entender é que não existe ninguém santo e ninguém perfeito, né? A única pessoa santa e perfeita que existiu nessa terra foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma coisa que faz a gente pensar nisso, de que tem gente que não é pecadora, não sei o que, é que muita igreja ela costuma medir o pecado, entendeu? O que acontece? O maior problema das igrejas hoje é medir pecado. Exemplo: um irmão comete adultério, então, isso é um pecado grave. Um irmão falou uma mentirinha, sei lá, tipo... o que eu vou falar? O chefe perguntou por que ele não fez um serviço. Ele falou assim, em vez de ele falar: pô chefe, porque eu tava com preguiça. Ele fala: pô chefe, é que... nossa, faltou material. Nossa, uma mentirinha. Não sei se isso é uma mentirinha, porque é complicado, mas... O grau... Muitas igrejas vão falar assim: não, o cara que mentiu ali, que mentiu... Mentirinha de nada. Quem nunca fez isso? Mas o cara que traiu... Nossa, o cara traiu. Nossa, o cara... Só que existe um porém. O que acontece é que tem muito pecado que é imediato. E tem pecado que às vezes não parece ser imediato. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu anotei aqui o exemplo para falar para vocês. Roubar um pão normalmente gera consequências menos importantes do que matar uma pessoa. Concorda? Você só roubou o pão pode ser restituído pelo valor, pelo bem. Mas matar uma pessoa, não, ele é um crime grave, né? Tipo, aqui pra gente, porque você não consegue colocar outra pessoa no lugar. Você não concorda?
Isso que acaba causando a confusão nas igrejas. Porque as pessoas elas começam a ter essa lógica de que uma coisa como roubar um pão é um pecado leve e matar uma pessoa é um pecado grave. Só que para Deus ambos são pecados graves, porque para Deus você pecou. O que importa para Deus não é qual grau que nós humanos achamos que o nosso pecado tem. Para Deus o que importa é o pecado. Por quê? Porque a lógica dele não é a mesma nossa. A lógica dele não é aplicável a nós. Entendeu? O único pecado que é abominável está descrito lá na Bíblia e realmente é um pecado muito grave, é o pecado contra o Espírito Santo. A rejeição total da sua ação na vida da pessoa torna o perdão de Deus impossível, pois impede que essa mesma pessoa venha a aceitar Jesus como Salvador. Quando você não tem o Espírito Santo, o que acontece? Você não consegue aceitar o Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Espírito Santo. Então esse é um pecado muito grave, abominável aos olhos de Deus. Porém, só esse pecado que é tido como pecado mais grave. Tá? Qualquer outro pecado, não importa o pecado. Infelizmente, pra gente hoje falar assim, mas um estuprador, Natal, pra Deus ele tem o mesmo tamanho de pecado de uma pessoa que roubou uma moeda de 5 centavos da mãe? Sim. Ele tem, porque é pecado. Você pegou algo que não era seu, você fez uma atitude errada, é pecado. Não importa. Pecado é pecado. E acabou. Para Deus é assim que funciona. Para Deus não existe esse negócio de pecadinho, pecadão. É pecado, pecado, acabou. A gente tendo isso em mente que todo mundo é pecado. E que para Deus não existe diferença de pecado, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem um pecador na sua igreja. O que você deve fazer? O que a igreja deve fazer? A gente levando em conta que todo mundo é pecador, o que tem que vir na nossa mente é o seguinte. Como sempre, gente, tá aqui a colinha, né? Eu não falo tudo que está aqui, mas é para mim ter os pontos. O que a gente tem que ter na mente é: ela se arrependeu? Ela se arrepende? Ela quer abandonar o pecado? O que vai ser dali em diante dela? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que peca e não quer abandonar o pecado. Tá? E isso é uma coisa que é muito séria. Porque não adianta a gente falar assim, tem que abraçar o pecador, mas o cara não quer abandonar o pecado, eu vou fazer o quê? Isso a gente vai ver depois. Tá? Que para isso também tem algo a ser feito. Tá na Bíblia. Ensinamentos de Cristo. Não é o Natal que está falando. Tá? Mas agora, se o cara se arrepende, quer abandonar, quer mudar de vida, quer seguir o Espírito Santo, por que eu não vou abraçar ele? Por que eu vou julgar? Por que eu vou deixar ele de canto? Não tem lógica, porque aí eu não estou aplicando o Evangelho de Cristo. O próprio Cristo dizia, vá e não peques mais. Por quê? Porque não era mais para pecar. Resumindo, se a pessoa recebeu a graça dele, parou o pecado, não está pecando mais, a obrigação, eu não falo nem que a atitude, isso é a obrigação da igreja é abraçar essa pessoa. Sabe? Não tem mais motivo para ela não estar na igreja, ela não participar de nada. Ela abandonou o pecado, ela se arrepende de verdade, está buscando a Deus. Só que aí tem igreja que vai fazer, sabe o que? Colocar ela de banco. Porque segundo a igreja, segundo os abençoados da igreja, ela é pecadora. Não importa se ela abandonou, não importa se ela parou, ela é pecadora. Ela vai ser eternamente pecadora. E não é assim que funciona. Visto que, uma vez que estando em Cristo, nova criatura somos e o seu passado não mais lhe pertence. Porque você morre e quem vive em ti é Cristo Jesus. Só que aí o que acontece? Muita igreja não sabe nem isso.
não pratica isso. Ah, Natal, você não está generalizando? Não, pode reparar, qualquer igreja faz isso. Toda igreja faz. Não existe igreja que não faça. Infelizmente, a parte cristã evangélica hoje ela é uma parte que ela está se fechando no mundo. É uma parte que grita aos quatro cantos do mundo que quer fazer o id, levar Jesus, mas ao mesmo tempo se fecha. Entendeu? Ah, é legal tá vindo gente de fora para a igreja, aumentando o número. Só que aí a pessoa vem, começa a vir, começa a frequentar, aí já tem a pressão para batizar. Às vezes a pessoa batiza sem nem querer, sabe nem o que é aquilo, o significado, a importância daquilo. Volta pro pecado, que é muito pior, né? Por quê? Porque a igreja pressionou. Tem gente que já vai para a igreja já começa a falar: oh, você tem que parar, você tem que parar. Gente, não é a gente que muda a pessoa, que muda o pecador, é o Espírito Santo. Tá? A gente apresenta o Evangelho, a gente apresenta o amor de Deus, a gente apresenta a misericórdia de Cristo Jesus, e o Espírito Santo faz a obra. Mas como é que você vai apresentar o amor de Deus se você mesmo julga ela? O único que poderia julgar, olha, vou citar o caso da mulher que era para ser apedrejada. Cristo não julgou, ele mesmo não julgou, e ele tinha o poder para isso, ele tinha autoridade para isso. E eu não falo autoridade humana, eu falo autoridade do Espírito Santo para fazer isso, para julgar. E o que ele fez? Eles não te condenaram, eu também não condeno. Porque não é nossa obrigação, nosso julgamento é só no dia do juízo final e acabou. É lógico, a gente responde às leis do homem, o julgamento da terra é válido, mas julgamento espiritual é só Deus que faz, não é pastor, não é presbítero, não é coroinha, não é padre, não é ninguém. Ninguém pode falar com a pessoa: você é pecador e a partir de hoje... Não. Se você está julgando ela, meu amigo, você está errado, você não entendeu a Bíblia. Apenas. Então... E a gente tem que entender que quando essa pessoa realmente se arrepende, que ela muda de vida, que ela quer o Cristo Jesus, olha o que diz Lucas 15:10. Diz assim: eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando o cara se arrepende, há a alegria dos anjos perante Deus. Imagina, é uma vida, é uma alma que foi salva. E tem igreja que não está ligando para isso. E tem igreja que o cara vem e fala assim: o que eu vou fazer com o cara que pegou? Mano, como assim? Que pegou? O quê? Do que você está falando? Eu não estou entendendo. Me fala alguém que não pecou. Agora me fala assim: ele se arrepende? Oh, fulano é das drogas, vamos dizer assim. Mas ele quer sair. Ele está vindo na igreja e está buscando. Ele falou que ele vai sair das drogas. Eu vou excluir o cara? Eu já ouvi gente falar assim: você deixa ele de canto, deixa por ali, mas não tem porque vai que ele tira alguém da... Mano, se você não pode deixar as pessoas da tua igreja perto de alguém que peca, com medo da pessoa começar a pecar também, reveja as suas ações, cara, porque você não está sendo bom pastor. E a pessoa se apegue mais a Deus, porque ela também está ali à toa. Pronto, falei. A gente não tira ninguém da igreja. A pessoa sabe porque quer. Eu tenho exemplos disso hoje na minha igreja. De pessoas que saíram para buscar coisas no mundo. Por quê? Porque quiseram. Tem gente que infelizmente não consegue abandonar o pecado. Vai fazer o quê? É mais forte que ele. E o que eu vou fazer? Quando eu encontrar com ele na rua, não vou cumprimentar? Lógico que eu vou. São amigos. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho sempre que alertar eles. Cristo está aí voltando. É melhor você voltar para ele. Porque antes de você voltar para ele e perder amizades aqui na terra, do que você ficar com amizades aqui na terra e perder a vida na eternidade.
Agora vamos para outro ponto, gente, que eu quero deixar uma coisa aqui com vocês. A gente falando aqui de pecador, vocês podem estar pensando, não, então toda a obrigação da igreja é simplesmente abraçar o pecador e mesmo que ele pecasse, ele falasse assim, olha, eu estou arrependido, a gente tem que abraçar e acabou. Também. Você tem que abraçar, só que você tem que educar. Você não educa a criança? Às vezes você faz alguma coisa errada. Pra quem é casado, eu sou noivo, mas também já pra casar. Às vezes você não corrige a outra pessoa em alguma coisa e a outra pessoa te corrige também em alguma coisa. Não sei vocês, comigo e com a Adriele é assim. Tem hora que ela faz alguma coisa que eu não gosto. E muitas vezes eu faço coisas que ela não gosta. E a gente se corrige, olha, eu acho que é melhor não fazer isso, acho que é melhor não fazer desse jeito. Acho que assim não é legal, assim não é bacana. Assim deve ser a igreja com o pecador. Vamos lá. Cristo, ele mostra... Esse aqui eu vou ter que ler um pouco porque acho que ficou bem complicado, gente. O Cristo, ele mostra como tratar o pecador. Se você for lá, está escrito assim... quando sabemos de pecado da vida do irmão, devemos agir. Os espirituais devem corrigir com brandura. Gálatas 6:1. Também sofremos com as fraquezas humanas e devemos ser compreensivos na abordagem do pecador. Mas nossa compreensão não justifica o pecado e não se deve tornar tolerância ou aprovação. Ajam com brandura, mas corrijamos. É o que eu acabei de falar. Você não vai ficar passando a mão na cabeça de negro, mas tem que avisar que está errando. Só que eu já vi muita... por exemplo, eu vou citar um caso, eu não vou citar nomes, obviamente, mas eu vi um caso que uma pessoa pecou e o pastor chamou ela no meio da igreja, mano. E eu fiquei sabendo disso, você está em pecado. Só que aquele mesmo pastor pecava, só que ele nunca falou pra ninguém. Ele cometia adultério. Mas ele corrigiu o cara no meio da igreja. A vergonha que isso gera. Isso é com brandura? Não. Brandura é você pegar, chama o irmão pra tomar um café na sua casa. Sei lá, pega em algum lugar fora dali. Ô irmão. Então. Eu já vi muito pastor fazer assim, ó. O Espírito Santo me revelou, irmão. Tava orando. 3 horas da manhã. E o Espírito Santo me revelou que o senhor está em pecado. Procede a informação? Parece que o cara falou com a polícia, tá ligado? Aí o cara, não, pastor, ó, tô pecando, ó. Então é o seguinte, você precisa parar, eu vou orar com você. A gente vai orar, a gente vai começar a orar junto. E a gente vai repreender esse mal e você vai tentar largar isso. Entendeu? Você, com brandura, você tem que falar pro cara, você tá errado, você sabe que você tá errado, você não é criança, você não é um bebezinho de 6 anos que não sabe o que tá fazendo. Foi 6 anos, nossa, era 6 meses. Enfim, mas você não é um bebezinho, mano, você é adulto, você sabe que você tá errado. Então, já vamos partir disso. Agora vamos orar, eu vou orar com você, a gente vai, vamos conversar, vamos fazer um discipulado, você vai abandonar isso. Agora, tem muita gente também que chega e fala, você tá pecando, hein? Não, mas ó, é assim mesmo. Vai orando, a carne é fraca. Eu vi muita igreja perder muita gente nisso. Sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que corrigir, mas saber corrigir. Né? A conversão de seu pecado, a conversão do irmão de seu pecado é a salvação da sua alma. Está lá em Tiago 5, do 19 ao 20 e em Provérbios 24, 11. Em igrejas que ensinam a impossibilidade do crente perder a salvação, do calvinismo, né, negam o ensinamento bíblico e oferecem uma falsa segurança às pessoas que caem. Tiago disse que o resgate do irmão que peca é uma conversão que salva a alma dele. Por incrível que pareça, gente, tem igrejas, eu não vou citar nomes, óbvio, que acreditam que uma vez salvo, você sempre é salvo, não importa. Por exemplo, eu tô pra casar, vamos supor que eu caso. Tá. Vamos supor não, eu, com a graça de Deus, tô precisando disso na minha vida, eu vou casar. Casei.
e eu trair a minha noiva, eu já estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu já me batizei, eu estou salvo. Você entendeu? Eu acredito que Deus, que Cristo Jesus é meu único e suficiente Salvador, eu estou salvo. Eu posso pecar, se eu matar alguém, dane-se, eu estou salvo. Isso é mentira. Esse é o famoso passar a mão na cabeça. Eu não quero perder membro, eu não quero perder receita. A verdade é essa. Eu não quero perder receita, eu não quero perder membro. Eu quero que a pessoa chegue, eu quero poder olhar assim e falar assim: minha igreja tem 1000 pessoas. Foda-se se estão... desculpe, gente, às vezes eu me empolgo. Eu não ligo se estão pecando ou não, porque pecar a gente é salvo pela graça. Pensa numa mentira. Porque Tiago fala: o resgate do irmão que peca é uma conversão que salva a alma dele. Você tem que corrigir, você tem que ensinar que o cara tá pecando. Às vezes pega pela mãozinha, ele vai lá e fala: fião, você tá pecando, né? Há casos em que a correção pública é necessária. 1 Timóteo 5:20, Gálatas 2, 11 ao 14. Alguns pecados públicos, se não corrigidos diante de outras pessoas, poderão levar outros ao mesmo erro. É desagradável, mas necessário responder publicamente aos erros de alguns irmãos. Isso daqui, você sabe o que é? Infelizmente eu já vi isso aqui acontecer. Quando a pessoa começa a pecar e falar que está pecando, espalhar para todo mundo que está pecando, e outras pessoas começar a pecar. Mesma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo a respeito de homem, né? Aquele grupinho de jovens lá. Aí o irmão chega e fala: entrei no site pornô hoje. Me masturbei lá. Todo mundo olha: mas não é pecado? Não é só assim, não faz nada. Aí vai o outro irmãozinho lá e faz também. Aí o outro vai e faz também. Só que aquilo começa a virar um vício. E o homem sabe, isso se torna vício. Mas enfim, é necessária a correção pública. Não só esse, como vários outros exemplos. Você tem que pensar assim: todo pecado que pode levar outra pessoa a pecar também e usar aquilo de exemplo deve ser corrigido publicamente. Por quê? Porque você tem que tacar na cara e falar: meu amigo, você está errando e ainda quer levar os outros. Se tu tá errando sozinho ainda é uma coisa, mas tu quer errar e ainda quer ferrar a vida dos outros. Não. Entendeu? Esse merece correção pública. Quer ir de tobogã? Vai, mas vai sozinho. Não tenta levar mais ninguém, não. Senão tem que ser corrigido em público. Em questões de ofensas pessoais, Jesus deu instruções específicas sobre como agir. Quando um irmão peca contra o outro, devemos fazer o que Jesus mandou. Está lá em Mateus 18, do 15 ao 17. E o que ele mandou? Falar em particular com a pessoa que nos ofendeu. Se ela não aceitar a correção, devemos tentar de novo, levando uma ou duas testemunhas. Se ela ainda não se arrepender, devemos levar o caso à igreja, que também deve repreender o ofensor. Se a pessoa for rebelde até essa última etapa, devemos nos afastar dela. Por outro lado, se o ofensor se arrepender em qualquer momento, devemos perdoar e nos reconciliar, certos de que Deus também perdoa o arrependido. Vamos deixar 2 pontos claros aqui. Primeiro de tudo, isso aqui eu vejo acontecer e a pessoa não entende. Por incrível que pareça, eu já vi até pastor que não consegue entender essa parte. Vamos lá. Você fala em particular com a pessoa: o fulano, não gostei do que você falou, tal. Aquela conversa básica de sempre. Aí a pessoa olha pra você e fala assim: caguei, não tô nem aí pra você. Aí você chega no pastor: pastor, tal irmão ali me ofendeu, não foi legal, não sei o que. Aí vai lá, você fica testemunha. Aí a pessoa pega 2 vias. Ô irmão, não, agora pensando bem aqui, conversando com o pastor aqui agora, realmente não foi legal da minha parte, eu peço perdão. Ok,
Beleza, se arrependeu, você perdoa, vida que segue. Mesmo assim a pessoa olha assim, pastor, tô pouco me lixando. Tô nem aí. Levar o caso para a igreja. O que é levar o caso para a igreja? É subir no púlpito e falar? Isso aí pode ser, de repente. É que a gente não sabe como cada igreja faz. Mas na minha teve um caso e a gente pegou e o pastor conversava com as pessoas. Eu não vou dizer em particular, mas ele conversou, em vez de juntar todo mundo, ele conversou com um por um, explicou a situação. E meio que deixou a gente decidir o que ia fazer. Achei muito bacana isso, porque tipo assim, ao mesmo tempo que ele falou pra gente, olha, a pessoa pecou, ela errou, aconteceu isso, isso e isso. Eu repreendi a primeira vez, eu repreendi a segunda, tá aqui o texto bíblico, porém ela não aceita a correção. Eu estou trazendo o texto para a igreja. O texto não, desculpa, o acontecido para a igreja, porém eu não vou impor que vocês façam nada. Vai na cabeça de cada um. Tanto que essa pessoa veio conversar comigo. Opa! Probleminhas técnicos, gente. Quem conhece sabe que eu tenho o Rodio, uma maritaca, ela fica aqui no coisa e picou meu dedo aqui no chão, que eu tive que baixar e acabou pegando o fio do celular. Desculpa. Enfim, voltando. Essa pessoa veio falar comigo, o que eu fiz? Falei, meu amigo, é o seguinte, eu já tô sabendo. Eu tô sabendo que o Rodrigo... Eita, não podia falar mais, enfim. Eu tô sabendo que o pastor falou com você. Eu tô sabendo que ele foi com testemunho na tua casa. Então, e você não tá aceitando a correção, cara. Então, tipo... Vida que segue, cara. Você acha que você tá certo? Não, eu acho que tô certo. Então... Segue com Deus a tua vida que eu sigo com Deus e a nossa igreja nossa. Apenas, não tem o que fazer. Hoje eu e essa pessoa, assim, a gente conversa assim, entre aspas, a gente se encontra, a gente se cumprimenta, tudo tal. Mas era uma pessoa que mesmo na época da igreja eu nunca tive muito contato. Sabe, era sempre uma pessoa meio que se afastava da turma, assim, mas enfim. Porém, tem um ponto aqui que é importante ressaltar aqui. Se a pessoa for, por outro lado, se o ofensor... Se a pessoa for rebelde até esta última etapa, devemos nos afastar dela. Esse ponto aqui, tem muita gente que entende que é a igreja se afastar dela. Não é a igreja. É você. Você, ela pecou contra você. Por que a igreja vai se afastar? Por que os amigos dela da igreja vão deixar de falar com ela? Porque pecou contra o santinho? Não. Cara, já foi feito os 3 pontos que Deus falou. Concorda? Ela insiste que ela tá certa, e você insiste que você tá certo, e ela precisa te perdoar. Quer dizer, você precisa perdoar ela, e ela tem que vir te pedir perdão. Se afasta dela. Tem uma pessoa na igreja, na verdade não é nem na minha igreja, é numa outra igreja que eu frequentei. Frequentei uma palavra forte. Eu acho que eu fui em 2 cultos lá. 2 ou 3 cultos. Foi onde eu conheci minha noiva. Que ela não era da missionária, igual eu, ela era de outra igreja. E tem uma pessoa lá que pecou contra a gente. Falou algumas coisas que não devia. Eu sempre guardei rancor. Porém a igreja inteira se afastou de mim. E eu não era o culpado. A outra pessoa falou coisa que eu não sabia nem o que estava falando, não era nem verdade. Você entendeu? Então, tipo, a igreja se afastou. E não é a igreja que é para se afastar. A outra pessoa se afasta. Você se afasta da outra pessoa. Vida que segue dos dois. Uma hora Deus vai tocar no coração de vocês para acontecer a reconciliação. Assim como aconteceu no meu caso, que teve um momento, graças ao meu pastor e a um amigo, cara, eu nem sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas eu não vou falar, um amigo meu, que eu conheci também nessa igreja missionária, que entre conversas, entre idas e vindas, cara, o Espírito Santo me tocou através dos dois para me reconciliar. Eu fui lá, reconciliei, a gente se acertou tudo hoje. Não tem nada contra a pessoa, somos grandes amigos. Acabou.
Entendeu? Agora, a igreja a primeira igreja se afastou de mim. O que poderia ter acontecido? Eu recém-convertido, recém-chegado, mano, imagina. Só ia voltar pro mundão, ia viver minha vida e ficar falando mal de crente. A minha sorte é que eu conheci a igreja que eu tô hoje, que me acolheu, né? Enfim, essas instruções de Jesus proíbem a prática comum de espalhar notícia dos erros particulares dos outros, sem primeiro falar com eles para ajudá-los. Provérbios 20, 19, 26, 20 ou 22. Tem muita gente que às vezes pega e sai falando. Exemplo, eu vou dar um caso que aconteceu numa igreja que eu conheço, de uma pessoa que pecou. Em vez dela chegar na outra e falar, aconteceu isso, ela saiu falando pra um monte de gente, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal disso aqui, mas nunca foi lá conversar com o cara. E quando o pastor chegou e falou, vem cá, eu quero conversar com você, ela simplesmente falou assim, não sou eu o errado, ponto, acabou, é você. E detalhe, não aceitou o pedido de desculpa do pastor. Já que eu errei, peço perdão, tal, não sei o que. Nada, velho. Cagou e andou. Você vai fazer o que com uma pessoa dessa? Você afasta, né? E não espalhe notícias. Chega e vai falar com a pessoa, né? Advertir como irmão, não tratar como inimigo. Isso é muito importante. Tudo que fazemos para corrigir o pecador e manter a natureza da igreja deve ser motivado pelo amor, não pelo ódio ou desprezo das pessoas que caem. Quando tivermos contato com o irmão que foi expulso, devemos aproveitar para divertir e encorajá-lo a voltar-se para Deus. Às vezes você encontra com o irmão por aí que caiu, que saiu da igreja, essas coisas. Aposto que a primeira coisa que muito nego fala, você sabe quem que é? Não é volta para Deus, não. Oi, tudo bem? A hora que chega em casa, nossa, fulano tá perdido. E não é isso que tem que fazer, a gente tem que tratar com amor. O pecador é uma pessoa que sofre. Ela sofre porque ela conhece a palavra, ela sabe que ela tá errada. Eu vou te falar uma coisa. Você sabe por que tem tantos movimentos buscando aprovações hoje em dia? Você quer saber? Porque todos eles meio que falam que não acreditam em Deus. Porque todos eles, na verdade, buscam amor. O amor de Deus. Só que, infelizmente, as igrejas não estão aptas a oferecer esse tipo de amor. Tem muita gente que só quer um abraço. Só que as igrejas se fecham e falam, vocês estão pecando. Eu ouvi outro dia uma pessoa que falou assim que achava abominável que na minha igreja iam pessoas lésbicas, como é que fala mesmo? Homossexuais. É que meus termos são antigos, gente. Pra mim eu ia falar sapatão e gay. Tá? Tem gente que acha abominável que na minha igreja vai gente assim. Que vai casal. Gente, casal é igual o outro. Casal é igual eu e minha noiva. A única coisa que a gente sempre pede é respeito. Tanto de lá como de cá. E a gente dá o respeito e ganha respeito dessas pessoas. Por exemplo, eu e minha noiva somos um casal que a gente demonstra muito afeto junto. Em público, onde a gente estiver. Eu não posso impedir um casal. Eu vou para um casal de lésbica de dar um selinho, sendo que eu faço isso o tempo todo. Principalmente dentro da igreja. Como é que eu vou chegar para um casal e falar que eles estão errados em fazer alguma coisa, sendo que eu faço errado? Se eu não quero. Porque o mesmo constrangimento que tem de lá dentro de cá. Você entendeu? A gente tem que expor o amor. Corrigir? Sim. Eu não vou chegar na pessoa e vou falar assim. Se ela vier falar comigo sobre a palavra, eu vou falar, olha, eu não critico tua maneira de vida, nada. Só que se você perguntar pra mim, eu vou achar que tá errado, porque eu acredito que tá errado, porque é o que a Bíblia ensina. Mas agora, se você tá aí nisso aí, eu caguei e andei. Enquanto eu mantiver meu respeito com você e você mantiver seu respeito comigo, tudo ok.
Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Tá? Se um dia vocês quiserem um vídeo a respeito disso, de homossexualidade e igreja, dá um like, comenta aqui pra mim saber, tá bom? E a mesma coisa, todo pecador é igual, o pecador tem que ser abraçado, ele tem que ser amado, mas também tem que ser corrigido. Mas corrigir com amor, corrigir com respeito. E mais, seguindo sempre o que Deus deixou pra gente. Entendeu? Outra coisa agora, gente, é o perdão do arrependido. Vamos lá. Se o pecador se arrepender e voltar, os outros irmãos devem perdoar e aceitá-lo. Não é o Natal que está falando. Está lá em 2 Coríntios 2, 3 ao 11. Igrejas que praticam expulsão sem a possibilidade do reconcílio, no caso de determinados pecados, por exemplo, adultério, erram por não mostrar o Espírito de Deus, que é rico em perdoar. Esse texto se encontra em Isaías 55, 7. O irmão arrependido deve ser perdoado, aceito e abraçado. Não tratado como um cidadão de segunda classe, uma vez que abandonou o império das trevas, precisará do apoio dos fiéis para se firmar novamente. A pessoa cai e volta para a igreja. Não é para deixar ela de canto, não é para abandonar ela, é para abraçar, é para agir como se ela fosse a pessoa mais importante que você tem ali no momento. Por quê? Porque ela voltou. Mas ela ainda está, vamos dizer, é como se ela estivesse em crise ainda. Entendeu? Ela voltou, mas ela está em crise, ela precisa de ajuda. Então você tem que abraçar ela. Né? Tenhamos o amor e a coragem para confrontar o pecado na nossa vida e na vida da igreja. Da maneira que Deus quer, não é da maneira que o seu pastor impõe, não é da maneira que você acha certo, não é nada, é da maneira que Deus quer. Com amor, respeito e brandura. Tá? É importante relembrar isso. Resumindo, e pra gente finalizar o vídeo que ficou muito curto, muito comprido, assim como Cristo Jesus perdoava os pecadores, porém advertia para não pecarem, devemos ser iguais a eles, advertindo os irmãos que pecam, porém nunca os excluindo, e sim procurando sempre trazê-los de volta para o caminho de Deus. Meus queridos, é isso. Que todos que pequem, inclusive eu e você, possamos sempre voltar para os caminhos de Deus, e que possamos sempre abraçar e ser abraçados quando erramos. Não aceitem nada menos que isso, porque é disso que se trata o amor de Cristo Jesus. Ele morreu na Bíblia. A Bíblia diz que ele morreu por mim e por você. Isso ninguém pode tomar da gente. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.